Então vamos lá. Aqui abaixo dessa aula eu também vou deixar o link pra vocês, tá? Pra vocês só apertarem e baixar o PDF. Então vai ter o PDF de 1.500 calorias e o de 1.850. Então se você tem abaixo de 85 quilos, seguir o de 1.500. Se você tem acima de 85, 86 pra cima, seguir o de 1.850, tá? Então aqui a fotinha do café da manhã. Então, por exemplo, aqui, no café da manhã, na parte esquerda, onde está escrito alimento e quantidade, vocês vão seguir o que tá aqui escrito de alimento e quantidade. Então, aqui, esse vai ser o café da manhã completinho de vocês. Vocês vão consumir o pão de forma integral, abaixo, do lado dele, tá? A quantidade, tá? Então, tá em medida caseira ou em gramagem. Medida caseira seria uma fatia, uma colher de sopa, uma escumadeira. E gramagem é a grama realmente de quanto equivale 2 fatias, tá? Pra quem tem aquela balança de cozinha em casa e prefere pesar, ok, tranquilo, perfeito, tá? Então aqui a gente vai encontrar no café da manhã pão de forma integral, um ovo mexido e omelete, né? Então 2 fatias de pão de forma integral, 2 unidades de ovos, café puro, um mamão, que seria a fruta, a quantidade desse mamão, aveia em flocos, que também tá a quantidade certinho, ou colher de sopa, ou em gramagem. Então, vocês vão consumir, por exemplo, tudo que tá prescrito aqui no seu café da manhã. Vocês vão fazer o seu pão com ovo, tomar seu café, comer o mamão com aveia, tá? Então, aqui é uma opção. Ao lado direito, vocês vão ter substituições. E essas substituições também estão calculadas certinho, que contém 1.500 calorias, tá? Então, pra que serve a substituição? Realmente para você substituir e trocar. Exemplo. Então, aqui na primeira linha tem o pão de forma integral. Eu deixei ele como principal aqui na parte esquerda, né? Mas caso você não queira consumir 2 fatias de pão de forma integral, porque enjoou, porque quer variar ou não gosta muito, você pode substituir por algo ao lado dele, né? Da tabelinha direita. Então, eu não vou comer as 2 fatias de pão de forma integral, mas eu vou comer, por exemplo, um pão francês, que equivale a 50 gramas, ou fazer uma tapioca, e aqui também está a quantidade dessa tapioca, né? 45 gramas, que é equivalente a 3 colheres de sopa. Ou 4 unidades de torrada, que é equivalente a 30 gramas, ou um cuscuz de milho, que é equivalente a 85 gramas. Então, vocês sempre vão fazer trocas. Então, por exemplo, hoje eu vou comer o pão com ovo, e amanhã eu posso comer a tapioca com a substituição do ovo, que seria o queijo branco, ou a mussarela, ou o requeijão. Vocês sempre vão trocar, fazer substituições para não comer todos os dias, por exemplo, pão, ovo, café, mamão e aveia. Que está ao lado desse alimento é a substituição que você pode trocar. Então, ao invés de pão de forma integral todos os dias, você pode variar. Hoje você come pão de forma integral, amanhã você come alguma da substituição dele, por exemplo, pão com pão francês, depois de amanhã você come uma tapioca, no outro dia você come 4 torradas integral, no outro você come cuscuz. Então aqui tem bastante variedades, você não precisa comer pão de forma integral todos os dias. Tá aqui as substituições para vocês realmente variar e ficar algo mais tranquilo de seguir, tá? Pra não enjoar também. Então a substituição do pão é essa que tá na direita do pão. A substituição do ovo, que seria a proteína, é essa que tá à direita também. Então a substituição do ovo seria o queijo branco, ou mussarela, requeijão light, ou creme de ricota, ou frango desfiado. Então tem bastantes opções. O que vale vocês se atentarem sempre é na quantidade que tá especificada, tá? Não comer a mais nem a menos. Sempre comer a quantidade explicada que tá aqui descrita também. Então, se são duas unidades de ovos, vocês não querem comer 2 unidades de ovo, quer comer outra coisa, vocês vão ir para substituição, ver o que tem ali para substituir. Então, por exemplo, queijo branco ou mussarela. Eu vou comer uma fatia só de queijo branco ou uma fatia de mussarela. Ou o requeijão light, eu posso comer 2 colheres de sopa, que equivale a 50 gramas. Ou, se eu não quiser nenhum desses, se quiser comer um creme de ricota, eu posso comer e eu consumo a quantidade que tá aqui explicada, que são 2 colheres de sopa. O café puro é a mesma coisa, tem gente que não gosta ou não curte muito, né? Ou realmente não gosta de comer todos os dias, gosta de variar. Então hoje vocês podem tomar o café puro, amanhã vocês podem tomar algo que tá na substituição dele, que tá na parte direita. Café com leite, depois de amanhã eu posso tomar um chá, no outro dia eu posso tomar leite com cacau. Então sempre vai ter opções de variedades, então você não precisa tomar café puro todos os dias. Então você toma um café puro hoje, amanhã você pode tomar um café com leite, depois de amanhã um chá. Então sempre lembrar que tem muitas substituições. A fruta do café da manhã também, então não gosto de mamão ou enjoei, quero trocar. A substituição dele ao lado está escrito, né?
uma unidade de outra fruta. Então, hoje eu como mamão, amanhã eu posso comer uma banana, depois de amanhã uma maçã, no outro dia um melão. Então, sempre fazer trocas, não comer mamão todos os dias, caso você não queira, tá? Mas se você gosta também, tranquilo. Então, é realmente variar e ter substituições pra ficar algo dinâmico e variado pra você não enjoar, tá? Então, todos os dias você não precisa comer a mesma coisa, sempre vai ter substituições. A aveia é a mesma coisa, então geralmente a aveia a gente come com a fruta, né? Mas caso vocês gostem de comer com outra coisa também, né, não tem problema. Mas a aveia, então, geralmente a gente come com a fruta. Então, não tô afim de comer aveia, eu posso trocar pela substituição que tem ao lado dela. Então, a granola, que tá equivalente a uma colher de sopa, 15 gramas. Ou a semente de chia, que é uma colher de sopa, que também é 15 gramas. Então, você sempre vai trocar. Hoje eu como aveia com mamão, amanhã eu posso comer uma banana com uma granola, depois de amanhã eu posso comer uma maçã com uma semente de chia. Então, sempre fazer trocas, tá? Então, as substituições estão aí para isso, para você sempre variar. Então, aqui, pulando o café da manhã, a gente vai vir para o almoço. Então, o almoço também é a mesma coisa. Na parte esquerda, tem o que você precisa consumir no seu almoço. Então, por exemplo, aqui, o arroz branco ou integral são 4 colheres de sopa, que é equivalente a 100 gramas. Ou você coloca 4 colheres de sopa, ou você vai na balancinha de cozinha lá e vai colocando até dar 100 gramas. Então, você pode ir por um ou pelo outro. Então, você vai colocar o arroz branco ou integral, 4 colheres de sopa, que é equivalente a 100 gramas. Vai colocar o seu feijão, que são 4 colheres de sopa, equivalente a 68 gramas. O brócolis cozido, que seria a verdura e legumes, né, do almoço. Então, aqui são 2 escumadeiras e meia. Então, você pode colocar 150 gramas de brócolis. Alface não tem calorias, então quanto mais folhas, melhor. Então, se não tem calorias, não tem quantidade específica. Então, você pode comer realmente à vontade, não tem problema. O filé de frango grelhado também. Sempre vai ter a quantidade do filé de frango certinho, né? A quantidade em gramagem, que aqui é equivalente a 100 gramas, por exemplo. E a substituição dele, caso você não tenha o filé de frango no momento, ou você quer trocar, substituir, quer variar, sempre ir na substituição do lado e ver o que tem de substituição. Então, não vou comer o filé de frango hoje, mas eu posso comer 2 unidades de ovos, ou uma coxa média de frango, ou uma sobrecoxa sem pele média, ou um tipo de carne vermelha. Sempre se atentar à gramagem que tá do lado de cada alimento, tá? Então, pra vocês não comerem a mais nem a menos. Essa gramagem é que vai fazer você realmente seguir a quantidade calórica que tá nessa alimentação, que são 1.500. Então, se você comer a mais do que tá aí prescrito, vocês vão ultrapassar desses 1.500. Então, sempre comer certinho a quantidade que tá aqui estipulada, tá? Então, sempre deixo em medida caseira ou em gramagem pra vocês irem por um ou pelo outro, tá bom? Mas a balança de cozinha eu super recomendo também, porque ela é bem legal e faz você acertar certinho a gramagem daquele alimento, né? Pra você comer certinho, nem comer a mais nem a menos. E ela é bem baratinha, pra quem não tem, eu comprei a minha, por exemplo, na Shopee, tava R$20, então ela é bem baratinha mesmo, então vale a pena. Então, almoço e jantar é a mesma coisa, tá? Então, a explicação aqui é a mesma pro almoço e pro jantar. Então, almoço, sempre lembrar de comer tudo que tá prescrito aqui na parte esquerda, o arroz, feijão, brócolis, alface, filé de frango. Ou se você quiser substituir e trocar e não comer exatamente isso, vá na parte direita e vê o que tem de substituição para você trocar, tá bom? Sempre se atentar na quantidade. Aqui no lanche da tarde também, então aqui vai ter sempre o que você precisa consumir. Então eu deixei aqui uma fruta com alguma fibra e algum tipo de proteína. Então, por exemplo, aqui a primeira opção eu deixei uma unidade de banana, uma colher de sopa de granola e um iogurte natural, né? Que é uma unidade, geralmente vem 170 gramas. Fica ali aproximadamente isto. Então, vocês podem comer isso ou a substituição que tá do lado. Então, eu coloquei a banana ali, mas você não quer, você não gosta ou não tem, quer variar, você vai pra substituição do lado, que tá escrito uma unidade de outra fruta. Então, eu não vou comer a banana, mas eu posso comer o morango ou a maçã, né? Sempre fazer trocas e substituições. Granola, mesma coisa. Não tem granola, não tô a fim de comer ela, você pode trocar por algo que tá do lado. Então, eu não vou comer a granola, mas eu posso comer a aveia, ou a chia, ou a semente de linhaça. O iogurte também, não tô a fim de tomar muito iogurte, quero trocar, quero variar. Ao invés de iogurte, você pode optar por leite em pó desnatado ou whey protein, caso vocês tenham em casa também, né? E queiram providenciar também, mas caso não tenha,
não é obrigatório consumi-lo, sempre vai ter substituições. Ele é apenas uma substituição, uma troca. Então, não é necessário ter o whey protein, mas ele é uma substituição de proteína caso você goste, caso você queira. Então, ao invés dele, você pode consumir o leite em pó ou o iogurte natural, que aqui tá a quantidade certinha e específica. Sempre se atentar nas quantidades, em gramagem ou medida caseira, para não comer a mais nem a menos. Então, como eu disse aqui, o jantar é a mesma coisa do almoço, tá? Então, seguir o mesmo padrão. Sempre vai ter a parte esquerda o que você precisa consumir e na parte direita a substituição, caso você queira trocar. Então, no jantar eu deixei batata inglesa cozida. Você pode consumir 5 colheres de sopa ou 150 gramas. Então, se você tem a balança de cozinha em casa, já pode começar a pesar. Então, a batata inglesa cozida, que aí dá pra fazer como purê ou batata ali, né, cortadinha mesmo cozida. O feijão carioca, a abobrinha refogada, a alface e o filé de frango também. Mas sempre lembrar de que caso vocês não queiram comer exatamente isso que tá na parte esquerda, vocês optam por trocar por algo que tá na parte direita. Então, não tô afim de comer a batata inglesa, mas tô afim de comer uma batata doce, por exemplo. Vai na tabelinha do lado, vê ali, batata doce, a quantidade que você pode consumir dessa batata doce. Então, aí tá escrito 2 fatias pequenas, que é equivalente a 80 gramas. O feijão também, então eu não tô afim de comer o feijão convencional, que é o carioca, mas eu quero um feijão preto. Então é só olhar pro ladinho e ver o que tem de substituição e trocar pela quantidade que tá ali certinha descrita, tá bom? Tipo de verduras e legumes também, então no caso eu deixei aqui a abobrinha como principal, mas caso vocês não tenham a abobrinha, vocês podem ir pra opção do lado. Então a opção do lado tá escrito o quê? Trocar por 150 gramas de outro tipo de verduras e legumes, que aí já entra algo que você realmente prefira, que você mais gosta. Então tem aqui opções, né, brócolis, cenoura, beterraba, chuchu, couve, couve-flor. Algum tipo dessas verduras e legumes você pode consumir, caso você não queira consumir a abobrinha, mas lembrar de pesar certinho para dar a 150 gramas, porque vocês vão perceber que vão se sentir mais saciado. Tem gente que às vezes não coloca tudo isso de gramagem, coloca só uma florzinha de couve-flor ou uma colherzinha de cenoura. Vocês vão ficar com fome, então precisam consumir exatamente a quantidade que está aqui. O que vai gerar saciedade para você após a refeição é a quantidade, vocês vão perceber que é a quantidade maior que contém aqui de verduras, legumes e saladas e a proteína. Então vocês consumindo certinho a quantidade que estão aqui, vocês não vão ficar com fome, pelo contrário, vocês vão se sentir saciados e vão ter um resultado legal, um resultado bacana, tá bom? Então aqui, finalizando, nós temos o plano alimentar de 1.500 calorias. O de 1.850 é a mesma coisa, tá bom? Então, de 1.850 é a mesma coisa, é a mesma explicação. O que vai mudar é um pouquinho as quantidades. Então, a mesma coisa, só se atentar nas quantidades, tá? Então, por exemplo, o de 1.500 tem no almoço 4 colheres de arroz. No de 1.850, pode ser que tenha, ao invés de 4, 5 ou 6. O que muda é a quantidade apenas. Os alimentos são os mesmos, tá? Então, a explicação é a mesma. Caso você for optar pelo de 1.850, que é pra você que tem acima de 86 quilos, pode considerar essa mesma explicação, tá bom? Porque realmente é a mesma. O que muda um pouquinho são as quantidades. Então, só seguir certinho a quantidade que vai estar lá pra cada alimento, tá? Nem comer a mais nem a menos. Sempre consumindo a quantidade exata que tá lá, vai garantir que você esteja consumindo a 1.850 calorias, tá bom?